Olá, pessoal, boa noite. Então, tudo bem com vocês? Como é que estão de feriado? Feriadão, maravilha, né? Dia lindo. Então, mais uma live e hoje com um querido, foi meu professor, né? Psicólogo e professor universitário, Dr. Paulo Henrique Góes, tá? A gente vai abordar o tema aqui, é, relacionamento familiar tóxicos. Só um minuto. Professor, deixa eu ver. Olá, Joilza, que bom estar aqui com você, é um prazer enorme. Ô, Que bom. professor, prazer meu. Eu estava aqui falando para o pessoal, né, que o senhor foi meu professor e que Sim. é uma honra para mim tê-lo aqui. Mas, assim, gostaria que o senhor mesmo se apresentasse. Bom, gente, eu sou Paulo Henrique Góes, sou psicólogo, trabalho em psicoterapia, sou psicólogo transpessoal, como ela disse, eu sou professor universitário, sou mentor de um grupo de psicólogos. Boa noite, Sofia, gratidão pela presença. Estamos aí, né, falando, entendendo, buscando a compreensão dessa relação tóxica, a compreensão dessa relação abusiva, não é, Joísa? E aqui vamos Exatamente. discutir mais sobre isso. Vamos falar sobre relação familiar tóxica, né? Sim. Assim, gostaria que o senhor introduzisse o tema, fazendo uma distinção, porque existe um pouco, às vezes, assim, se você se atrapalha um pouco A em... diferença é tênue, é uma diferença pequena, mas faz a diferença sim. O relacionamento tóxico, Joísa, é um adoecer da relação. Já o abusivo trata-se de uma relação de poder, onde quase sempre se extrai algum ganho através do prejuízo do outro. Ou seja, enquanto o indivíduo tóxico não costuma ter a noção do que está fazendo, então não tem consciência do que está fazendo, o abusivo ele é calculista, ele premedita o mal que irá causar à vítima. Então faz uma diferença muito grande. O tóxico, ele é uma pessoa adoecida que estabelece uma relação doentia. O abusivo, ele é também adoecido, mas ele tem um olhar, uma percepção mais maquiavélica. Ele constrói estratégias para prejudicar o outro. Então, isso faz toda a diferença, né? O tóxico, não, assim, pelo que o senhor está abordando, o senhor está falando, ele não tem noção de que ele está prejudicando o outro, né? Sua família. Sim. Ele não tem noção porque ele estabelece crenças e valores altamente tóxicas e muitas vezes ele reproduz crenças e valores que o prejudicam muito. Então, ele vive dentro da toxicidade, ele vive em um universo extremamente tóxico. E ele não consegue se liberar deste lugar, desta sombra, como nós vamos falar. Mas o abusivo não. O abusivo ele consegue levar esse nível de uma relação tóxica para uma relação abusiva, ou seja, ele prejudica o outro de forma com premeditação, planejando, né? Então é bem diferente um do outro. Certo. E assim, professor, o que é que nós podemos identificar? Como podemos falar, não, eu estou vivendo numa família que tem um relacionamento abusivo. Eu estou vivendo com um abusador. Como a gente pode estar fazendo essa distinção, os sinais? Como é que a gente pode estar alerta para isso? Primeiro, entender a comparação entre você e a pessoa. As relações são muitas vezes complexas, sabe, Joilson? Um tende a influenciar o outro e vice-versa.
comparar-se é importante para que você perceba quanto é a sua forma pessoal de agir, quando suas atitudes são influenciadas pelo outro. Porque, na maioria das vezes, essas pessoas que sofrem dessas relações tóxicas e abusivas, elas constroem o que nós chamamos de dependência emocional. E elas não percebem que elas estão nesta relação tóxica, nessa relação abusiva. No entanto, sabe, Joilson, nem sempre é possível fazer esta comparação, já que muitas vezes a relação já entrou em um misto confuso de influências negativas sem você se dar conta. Esta seria a primeira forma de reconhecer e saber distinguir ou separar o seu comportamento do outro, mas não é a única. Muitas vezes, essas relações são relações simbióticas. O outro machuca, o outro maltrata, e a pessoa entra nesse processo de sofrimento e, de forma inconsciente, num certo nível de complexidade e de liberação e de permissão, seria o termo mais adequado, né? E é como se a pessoa estivesse se punindo nessa relação. Isso que eu estou falando em nível inconsciente. Então, o outro é aquela ferramenta, aquele instrumento para que você sofra. E a gente precisa desconstruir isso, a gente precisa ressignificar isso. Não é? Muitas vezes eu reproduzo de maneira inconsciente a minha própria história de vida, as relações que eu tenho com meu pai, com minha mãe. Então, na vida de relação, eu reproduzo padrões comportamentais. Mas a sua pergunta foi, mas quais são os sinais que isso pode estar chamando a atenção para essas pessoas, por exemplo, abusivas? Há um discurso, Joilza, de um amor extremo, de um excesso de amor, vindo do abusador. Por isso que confunde tanto, né? Pode parecer paradoxal, mas é algo comum nos relatos de relacionamentos abusivos. O abusador, na maioria das vezes, tem um certo padrão de comportamento. E nesse padrão, a capacidade de sedução aparece em destaque. Então, ele seduz. Né? Boa noite a Silvia, a todos que estão chegando, a Joseni, gratidão. Tá? Vou pedir desculpa não estar agradecendo a todos, para não ficar parando a live. Mas eu estou vendo e agradeço muito a presença de todos vocês. Gratidão, gente, que está chegando. Então, sabe, Joilza, o abusador pode ser um sujeito extremamente romântico, gentil, né? Com um discurso apaixonado. Ele é até capaz de erguer um impressionante pedestal e colocar a sua escolhida no topo. Ele tem todo um discurso lindo, alimentando a autoestima feminina de modo singular, isso no início. Então, sempre a gente observa as manifestações exageradas, provas de amor, grandes declarações são lindas. Todos sabemos disso também, né? Mas saiba enxergar quando elas são espontâneas e quando elas estão ali para desviar a sua atenção. Cuidado, gente, para não confundir migalhas com banquetes. Então, as pessoas, muitas vezes, pela sua história de vida, estão se contentando com migalhas afetivas. Né? No início da relação, pode ser mais difícil discernir entre um rompante romântico e um sinal de alerta. Porém, o que a gente observa muito, quando esses episódios acontecem no relacionamento consolidado, vale pensar a respeito. Uma questão interessante, quando devemos perceber o excesso como um aviso? Quando os dias antes do momento especial forem narrados como negativos, com episódios de brigas, de humilhações, de cobranças ou ciúmes. É como se eu estivesse reforçando, é como se eu estivesse dizendo, você foi boazinha, você aceitou as humilhações, você aceitou as cobranças, então eu vou reforçar o seu comportamento, te dando um buquê de flores, levando você para jantar, te dizendo o quanto você é uma mulher amada. E tudo que eu faço por amor. Tudo que eu faço por você, para o seu bem. Então, esse discurso fica internalizado nas pessoas, que é um discurso de proteção. Então, se o romantismo surge para tapar buracos, eu vejo que eu quero chamar a atenção. Cuidado, mas cuidado mesmo, gente. Não é o amor quando apenas em um dia da semana ou do mês existe paz. Presta bem atenção nisso.
Não é o amor quando a surpresa vem para silenciar um desentendimento que precisa ser resolvido. Presentes, agrados, elogios, não são demonstrações de amor por si. As atitudes reais, sim, do dia a dia, é que falam mais alto do que 1000 palavras. Não podemos olhar para onde o agressor quer que olhemos. Isso acontece muito. Observe os atos, promessas, que são fáceis e que não precisam ser cumpridas. Ou seja, avalie como é essa relação que se estabelece. A qualidade de uma relação não pode estar em seus momentos de exceção, mas em sua rotina concreta. Ou seja, não é esporádico, apenas para compensar toda a manipulação que é feita durante o período. Então, é sempre esse carinho, esse afeto, essa bajulação, esse discurso romântico para preencher algo que está latente, como se eu estivesse dizendo a você, estou te compensando por tudo que eu estou tirando de você. Uma outra característica bem interessante, Joilson, é, novamente, eu vou dizer, novamente o abusador, até um preconceito nosso, mas ele ou ela, né? Quer que você mude. Isso é uma coisa assim bem característica. É uma outra característica de um relacionamento abusivo é a imposição, sutil ou não, de mudanças no comportamento. Não estamos falando de críticas construtivas, que emergem diálogos francos, que abrem um canal de comunicação. Não estamos falando isso, não. Não é isso, não. Não é? Não é esse diálogo. Imposição. Ele quer... persuasão, né? Imposição. É bem diferente. Não está se abrindo um canal de comunicação para que haja essa troca, né, Joilson? Uhum. Não é isso. Não é isso. É claro que a pessoa que vive com você pode lhe sugerir novos hábitos. É claro que sim. Se forem salutares, se for bom para você, claro que sim. A gente pode mudar. Mas lhe instigar a explorar novos gostos. Isso é aprendizado, crescimento e evolução. Porém, um relacionamento tóxico e muitas vezes uma relação abusiva, as sugestões de mudanças ganham outros tons. Geralmente são moralistas, ou melhor, de acordo com os critérios de certo, bom e belo do outro. Então, os padrões estabelecidos morais, é ele que dita, ela que dita. Então, você fica sendo moldado pelo outro. E aí, você esquece quem você é. Você esquece a sua identidade. Você esquece a sua persona para viver a vida do outro na continuidade dessa relação abusiva. Ou seja, então, você se permite, né, professor? Sim, você se permite. Sim, a permissão que você tem. A viver isso, e é importante que a gente reflita, muitas vezes se permite por uma questão do seu próprio inconsciente. Se permite porque muitas vezes você precisa se sentir amada, mas você não se acha capaz de ser amada. A mente humana, Joilson, não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, se eu digo que eu não mereço ser amado, eu vou me contentar com migalhas afetivas. Eu vou me contentar com essa relação, porque é essa relação que eu mereço. Veja como a mente humana ela é complexa. Então, eu preciso acordar para essa realidade. E o Freud vai chamar isso de realidade psíquica. Então, eu preciso mudar essa minha história pessoal. Eu preciso me tornar protagonista da minha própria história. E muitas pessoas não são protagonistas das suas próprias histórias. Esses abusadores são. Concordo plenamente com o que o senhor fala. Muito mesmo. E isso precisa a gente tomar consciência disso. Então, diante de uma proposta de mudança, pergunte-se sempre: o que ela faria por você? O que ele faria por você? O quanto ela reflete seus valores, suas buscas, sua identidade? Não caiba no ideal do outro, gente. Não cabe. Obrigado, Sofia. Não cabe no ideal do outro. Se você precisar mudar tanto a ponto de se anular, é porque você não é a pessoa que seu parceiro procura. Nem ele é a pessoa que você poderá chamar de parceiro. Porque não há um trabalho, não é uma vida de parceria, de troca. É uma subordinação. Não é uma relação horizontalizada, é verticalizada, é de cima para baixo.
Muda Então, todo o contexto, já muda tudo. Você exatamente. não pode se diminuir para se colocar num lugar com o outro. Eu costumo dizer isso. Não é que é fala feminista, mas eu acho que você tem que estar numa relação de igual para igual. Entendeu? Você não pode estar se diminuindo. Você tem que perceber o seu valor, a sua qualidade enquanto ser humano, enquanto pessoa. E quando você aceita, né, negar quem você é para favorecer o outro, você está se permitindo, se autorizando a ser menor, você próprio. Exatamente. E do que a gente observa isso, sabe, Joilson, é que o relacionamento abusivo, ele é uma teia, né? Essa é uma das metáforas mais recorrentes em relatos de relacionamentos abusivos. É interessante pensarmos sobre ela, pois, de fato, a compreensão da teia nos aproxima da experiência que se vê é, enredada por laços quase invisíveis, mas que paralisam. Então ele vai moldando, tomando você nessa teia e você cada vez mais fica subjugada ou subjugado a essa relação e vai ficar imobilizado. Então que a gente entende que uma teia se constrói aos poucos. Então a relação abusiva, tóxica, ela já dá sinais desde o início. Discretamente, sabe? Discretamente. Ser imperceptível muitas vezes. O máximo que puder faz a diferença. Uma teia nessa relação tóxica é uma mandíbula, te devora, sabe? De uma forma faminta. Mas muitas vezes as mulheres não se identificam e não entendem o processo que está acontecendo. As teias muitas vezes não se amedrontam até que sejam visíveis. Porém, aí pode ser sinal que já caímos nela e aí vamos para uma situação ainda muito pior, que é uma situação trágica no feminicídio. Então, mas antes disso, o abusador, alguém que começa a estabelecer uma relação tóxica, ele já dá sinais do perfil dele e dela. E que a gente fala isso, que tudo isso para assumirmos que sim, teias são difíceis de serem detectadas, porque você está dentro dessa teia, você não percebe que você está dentro dessa teia. Então, primeiro passo, gente, perdoe-se. Perdoe-se. Se cair nessa armadilha, e lembre-se de que você é humana, de que você é humano. E quando cai, humanos podem levantar. Então, você pode sair dessa situação. Você pode se reerguer. Você pode construir a sua nova vida. Você pode ser protagonista da sua história. Mas não pense só em você. Vamos parar para pensar isso. Pense nas outras mulheres que você bem ou mal conhece, porque você também vai estar ensinando e passando para outras mulheres esses ensinamentos. Ajude a enxergar as teias. Quando essa oportunidade lhe for dada, não cale suas impressões, fale. O importante é falar, denunciar. Encontre formas discretas de abordar suas percepções. Você consegue sair disso. Fale, procure ajuda de um amigo, de um terapeuta. Hoje nós temos vários grupos de mulheres que apoiam, que acolhem as mulheres. Procure ajuda. Se souber, por exemplo, que existe um namoro abusivo ou de uma relação abusiva no casamento, quando a história for de um passado, não julgue, gente. Está muita gente julgando a história agora atual, tão falada, da modelo, da apresentadora, julgando de uma forma tão severa que eu fico com pena. Por quê? Porque não estamos aqui para julgar, você não sabe, você não conhece a história dela, você não conhece a história dele, você está apenas ouvindo e sabendo pelo que a mídia fala e descreve. Então a gente não pode estar saindo julgando, sabe, Joilza? É muito fácil para a gente estar julgando. E a gente precisa ter empatia. É outra característica que nós precisamos ter quando precisamos desenvolver essa escuta ativa. Então, não pergunte como a pessoa não percebeu antes. Isso não vai adiantar nada. Como pode deixar a situação avançar tanto? São falas recorrentes. Lembre-se da teia. O perigo era quase transparente. Muitas vezes a pessoa estava naturalizando aquela relação tóxica. Por quê? Os pais já tinham uma relação tóxica. Então, o que é que eles percebem? É normal.
eles naturalizam aquela relação. Porque já vem dessa história, de uma história pessoal tóxica. Entende? Então, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para compreender e ajudar. É por Você quer isso que falar alguma coisa, Júlio? não, eu falo, o senhor colocou aí, e é bem assim. Eu me identifico muito com a sua fala, a sua abordagem, porque eu sempre digo, se eu conseguir modificar para o bem uma vida, seja ela de homem ou de mulher, eu já fico satisfeita, entendeu? Se eu conseguir chegar a minha voz. Aí algumas pessoas me perguntam, você parece até que é contra casamento e tal. Eu não sou contra casamento, não, gente. Pelo contrário, eu acho que as pessoas devem constituir família, devem se amarem. Agora, eu sou a favor da liberdade do ser humano, entende? Eu acho que a pessoa, cada indivíduo é único. E a gente não está aqui para complementar o outro, tá? A gente está para somar. E nessa somatória tem que haver muito respeito, entende? E o que eu vejo é que a mulher, ao longo do tempo, ela foi muito desrespeitada. E agora que nós temos um lugar de fala, aonde é que no tempo da minha mãe ia pensar que uma mulher ia chegar como eu em uma rede social e falar? Não, não tinha essa possibilidade, né? Então, esse homem não está sabendo lidar com isso, né? Eu falo, esse homem não está sabendo lidar com isso, porque nosso país é patriarcal, então a gente vem dessa educação de que o homem é o varão, de que o homem é o provedor, de que o homem faz. Só que a mulher vem se equiparando, vem conseguindo crescer, caminhar. E eu digo sempre, caminhar tá lado a lado, entendeu? Então, eu respeito o casamento, é óbvio que sim, mas eu respeito primeiro o ser humano. Exatamente. E eu acho que ninguém é propriedade de ninguém. E isso eu trago para a relação não só homem e mulher, mas mãe, pai, irmão, família em geral. Eu tenho 2 filhos e costumo dizer, até aos 18 anos, eu fui uma orientadora, fui uma educadora. Olha, Mas dali em diante... A Adriana está colocando uma coisa bem interessante, vou interromper você. A Adriana também é um ex-aluno meu de psicologia, ele está colocando o seguinte, isso acontece até em relacionamento homoafetivo também. Também, estamos falando de famílias. Pode falar de família, a gente vai colocar sempre no plural, Adriana. Todas as famílias. Então, assim, é o que eu digo. Meus filhos têm a vida deles. E eu respeito a vida deles. Então, eu sou uma pessoa que eu sei, graças a Deus, eu sei me posicionar. Porque eu sei que eles não são minha propriedade. Entende? Ele tem a vida dele, minha filha tem a vida dela. E eu acho que é isso que é importante. É a liberdade, o respeito. Para mim, tudo é construído em cima de respeito e liberdade. Exatamente. E eu gostaria de enfatizar aqui que o pilar da sociedade é a família. Então, a família é de extrema importância. Então, nós temos vários formatos de famílias e que precisamos respeitar esses formatos. Mas o que é o mais importante na sua fala é, por exemplo, de criarmos e já termos um espaço de fala para as mulheres, que até então não tínhamos, dentro da perspectiva de uma sociedade patriarcal. Então, a mulher não tinha fala, a mulher não tinha direitos. Então, hoje, nesse momento, a mulher passa a ter fala e passa a se entender como sujeito de direito. Então, isso faz toda a mudança, né, Joísa, você que é advogada, faz todo o processo de você repensar sobre a sua história. E não mais, uma coisa é o cognitivo, é o intelectual, é o QI. A outra coisa é o QE, o coeficiente emocional. Muitas vezes você tem um QI alto, mas tem um déficit no seu coeficiente emocional. E aí você começa a construir esses vínculos de dependência que acabamos de falar, dependências emocionais. Perfeito. É isso perfeito. Aí. Então, assim, o que esse abusador saberá mostrar seu ponto de vista com maestria? Então, percebam, há uma capacidade de persuasão muito grande.
ele saberá insinuar como sua proposta beneficiará o caráter e a aparência de sua vítima, porque ele começa a moldar o outro de acordo com suas estratégias. Poderíamos até dizer maquiavélicas. Que tal, olha as falas que normalmente eles dizem, que tal emagrecer, trocar o guarda-roupa, né? Mudar o cabelo, parar de frequentar tais lugares e se tornar uma pessoa ainda mais bonita. Ora, o que custa uma pequena adequação quando o que está em jogo é uma história de amor, não é mesmo? Olhe como é construído esse discurso. Muitas vezes pontuado dentro do respeito, da amorosidade, para o bem do outro. Mas, na verdade, ele está moldando o outro como ele quer, como ela quer. Moldando, né? Então, como dissemos, existem mudanças positivas, aquelas que realmente ajudam, novos hábitos saudáveis, andar, enfim, fazer atividades legais. Então, bora sair disso, vamos fazer uma reeducação alimentar, vamos buscar atividade física, vamos sair, vamos viver a vida. São mudanças que são salutares. Mas o que a gente observa é que a pessoa está moldando, construindo o outro, tirando a sua própria identidade. É exatamente isso. O problema é quando a alteração tem o intuito em converter o outro no ideal que o outro propõe. Isso. Né? A Sofia coloca o seguinte: o abusador é altamente manipulador. Sim, e sedutor, Sofia. Ele manipula porque ele vai trazer um discurso de afetividade, um discurso de amorosidade, e você não percebe que você está sendo persuadida a ir para um determinado momento, para mudar a sua vida por causa dele. Porque o discurso sempre é do cuidado. Olha como eu te amo. Olha como você é importante para mim. Olha, muda isso, muda teu cabelo, muda sua forma de vestir. Esses amigos não servem. Tá? Vamos cortar isso. Vamos sair. Você entende? Começa a tirar a pessoa da própria vida. Então, é assim mesmo que começa. É aos poucos. Nunca é abrupto. Nunca é de vez. É aos poucos. Vai te rodeando, vai ali. Devagar, na sedução, conduzindo, observando as respostas, se a pessoa é receptiva ou não. Aí vai seguindo, vai até chegar no momento que o abusador vai querer. Então, existem mudanças que potencializam nossa personalidade, isso é verdade. Nossa voz cresce e o eu se torna mais seguro e ciente de suas particularidades. Mas existem as mudanças que nos enjaulam, e esse é o termo que nós vamos falar: enjaulam, diminuem, anulam nossas vontades e expressões próprias. Aí a Sofia fala, daí a importância do fortalecimento do amor próprio. Sim, Sofia. Aí a importância do amor próprio e do processo do autoconhecimento. Existe o que se fala por aí da síndrome da gaiola de ouro. Não sei se Joilza já ouviu falar. É alguém que oferece absolutamente tudo material para o outro, menos a liberdade. Então, se constrói uma gaiola de ouro onde se dá tudo, muitas vezes para essa mulher, mas menos a liberdade. E aí começam as agressões psicológicas, físicas, onde a pessoa perde a sua liberdade, a sua autonomia. Né? E isso é muito, muito sério. Né? Estamos falando de algo que acontece com um grande número de pessoas. Aí Sofia coloca, extremamente. É uma porta aberta para um transtorno de ansiedade, uma porta aberta para um monte de transtornos. A Sofia vai falar o seguinte: daí a importância do fortalecimento do amor próprio, sim. Daí a importância de a pessoa entender quem é ela e qual é o seu propósito de vida. Entender que ela é um indivíduo. Aí vamos falar um pouco do Jung, que vai falar sobre a importância da individuação, de saber quem você é. Quem é Paulo? Quem é Joilza? Quem é Sofia? Né? Somos pessoas diferentes. Temos propostas diferentes. Né? Podemos até sermos amigos, termos algum nível de afinidade, mas cada um tem uma proposta e uma forma de ser diferenciada. E isso precisa ser respeitado.
a subjetividade do outro. Então, isso é Exatamente. muito, 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 muito importante. Vamos lá. E aí passa o que nós vamos chamar de agressão verbal e violência psicológica. O relacionamento abusivo é uma gangorra, gente. Ó, altos e baixos. Ora, o agressor é gentil, encantador, um apaixonado, assim, sabe? Devoto. Essa fase positiva que torna o jogo emocional complexo. Afinal, quando a humilhação parte daquele que tanto ama, ela ganha ares de razão. Em contrapartida, aos momentos de elogios, aos poucos, as críticas depreciativas vão ganhando espaço. Como são proferidas por uma pessoa tão íntima, abalam e fragilizam a identidade de quem as ouve, porque a gente acredita ser verdade, porque a pessoa que está sendo influenciada, está sendo abusada, vai assimilar como algo real. E aí vai impactar na sua identidade, na sua personalidade. Sabe? As agressões e a violência moral de um relacionamento abusivo podem surgir em forma de xingamentos, isso acontece muito, mas nem sempre elas estão tão claras, tão explícitas. Comentários sutis são ainda mais poderosos, porque minam as defesas e perturbam a interpretação objetiva. Então, assim, você é incapaz de sobreviver sem mim, agradeça o marido que você tem, agradeça Exato. porque você me tem na vida, você é uma pessoa inútil, você é uma pessoa incapaz de fazer suas próprias escolhas, você é incapaz de ser quem você é. Eu sou a pessoa que conduz a sua vida. E isso é muito sério, né? Muito, Então, a muito, gente porque começa a minar a personalidade da pessoa e a pessoa começa a se sentir, como é que eu posso dizer, menos, menos capaz, né? A pessoa começa a se diminuir. Aí é que ela pode entrar, desenvolver uma depressão, um transtorno psicológico, entendeu? Justamente por viver como vai você fala, em um impactar na sua apego. autoestima. Então, você vai ter uma autoestima rebaixada. E isso vai fazer com que você adoeça, porque você não vai acreditar em si, não vai enxergar suas potencialidades, só vai Exato, enxergar aquilo que você não tem. E só vai ter a gratidão porque o outro está com você, apesar de você não ter muita importância, o outro é mais importante do que você mesmo. Veja que gravidade isso, né, Joilson? Veja como isso é sério, estamos falando de um tema tão sério como esse nesta noite. E tão importante para que as pessoas entendam isso, tomem consciência disso. como Isso é consciente. muito importante. Mas é por isso que eu sempre digo, a pessoa tem que, não é egoísmo, mas se você não se amar, como é que você vai poder amar o outro? Então Não, você não pode. tem que se amar primeiro, para depois você amar, entendeu? Se você não se ama, porque a gente só dá o que a gente tem, né? Eu costumo dizer isso para meus filhos. Eu só posso dar para vocês o que eu tenho. Se eu tenho amor, eu dou amor, né? Graças a Deus eu vim de família pobre, mas meu pai me deu o maior presente, que foi o amor dele, a maior riqueza que eu trago comigo. Meu pai e minha mãe, mas eu falo pai porque a minha relação com meu pai era mais próxima, né? Não que eu não amasse minha mãe, amo demais até hoje, estão nos braços do Senhor, mas amo os dois. Mas com meu pai era uma relação bem mais próxima, mais Olha afinidade. só, antes de você falar, a Lígia coloca o seguinte: quando acontece tudo isso, você adoece. De fato, Lígia, quando acontece tudo isso, nós entramos, a pessoa entra no processo de adoecimento, o que nós vamos chamar de psicossomática. Então, as suas emoções, o seu padrão mental vão refletir também no corpo físico. E você pode gerar doenças, sim. Existem várias pesquisas que comprovam a relação corpo e mente e emoção. Nós somos, nessa perspectiva, um ser integral, corpo, mente, emoção e espírito. Então, sabe, Lígia, você tem total razão. Quando tudo isso acontece, nós vamos adoecer, porque a gente não tem lugar no mundo.
porque a sua autoestima está rebaixada, porque você não se sente capaz de levantar, porque o que dizem para você é que você é incapaz, que Você você não é acredita. capaz de ser amada, você é indigna de ser amada. Termina você entrando na rede e acreditando, nessa situação que Acreditando nessas crenças que não são verdadeiras. Mas como eu falei anteriormente, Joísa, a mente humana não sabe diferenciar o que é real e o que é imaginário. Então, se eu acredito numa mentira, ela passa a ser uma verdade para não é mim. verdade. E eu vivo essa realidade psíquica. Né? Então, como é que a gente pode lidar com essas pessoas tóxicas? Vamos parar para refletir um pouco. Primeira coisa a saber, né? Não é responsabilidade sua de querer desintoxicar uma pessoa. Tudo tem seu contexto e seu preço. Né? A Lia está colocando aqui, boa noite, Lia. Boa noite. É porque a gente não pode parar, que é muito assunto, né? A gente está levando, não é porque nós somos mal educados, não. É porque a gente tem que. A live tem que fluir. São muitas questões a serem ditas. O Adriano fala o seguinte: situação em que o indivíduo se anula por conta de uma dependência que o outro necessita, sim, porque o outro precisa sobrepor. Muitas vezes, Adriano, o outro ele tem um complexo de inferioridade muito grande e ele não quer que você sobressaia, ele não quer que você entenda as suas competências, as suas habilidades, as suas atitudes. Por quê? Ele quer se sentir superior, porque na verdade ele se sente inferior a você. E ele não quer que você enxergue isso. Então ele reforça o tempo todo esse discurso para te anular. Ele reforça o tempo todo esse discurso para que a sua autoestima seja rebaixada. Ele reforça o tempo todo para que você não se sinta capaz de sair dessa teia, como nós acabamos de falar anteriormente. Então, assim, o que a primeira coisa é que você não tem essa responsabilidade para desintoxicar ninguém, tá? Tudo tem seu contexto e seu preço. Pessoas tóxicas possuem comportamentos distintos e que merecem a atenção de profissionais de saúde mental. Então não é você que vai desintoxicar. Você, na verdade, está sendo vítima. Exato. Então, não vai estar nesse processo que eu vou salvar o outro, eu vou ajudar o outro, e pior ainda, eu vou mudar o outro. Nós sabemos que ninguém muda ninguém. Então, você precisa olhar para si, né? Entender quem é você, entender que você também está precisando de ajuda. Né? Lembra aquela história do avião, que quando caem as máscaras, quem é a primeira pessoa que eu devo colocar a máscara? Eu. Por quê? Porque no momento que eu estiver com a máscara, eu vou poder ajudar o outro. Então, se ajude para ajudar. Né? Para pensar. Primeiro eu preciso me ajudar para ajudar o outro. Né? Então, Lígia, para pensar aí, né? Se ajude para ajudar o outro, Lígia. Né? Pense em você. Não é egoísmo, é amor próprio. Exatamente. Né? É amor próprio. Por outro lado, podemos conseguir filtrar certas condições que somos levados pelo comportamento tóxico. É possível rejeitar sentimentos e pensamentos, palavras, ações, comportamentos que podem nos influenciar no dia a dia. Então, eu preciso entender como é que está sendo a minha vida, como está construindo a minha vida. Eu preciso tomar a minha vida nas minhas próprias mãos. Uma outra coisa importantíssima nessas relações tóxicas e abusivas é criar limites. A relação com uma pessoa tóxica deve ser reconhecida e desestimulada. Porque mesmo durante o tratamento, ainda é possível não perceber os limites de aceitação do outro. Para uma pessoa tóxica, tudo é permitido. Você precisa estabelecer limites. Tome cuidado, gente, de não fazer um movimento radical, como de exclusão, por exemplo. Porque a pessoa sentirá que a sua influência não faz mais efeito. Busque o meio termo. Busque, saia desse lugar. Certo. Se você ama essa pessoa, e diga, olha, o que você está fazendo consigo mesmo? Eu não vou permitir que você faça comigo. Exato. Então, se há necessidade de ajuda, uma relação saudável é impossível estabelecer neste momento. Ajude a procurar pessoas da área, por exemplo, da área de psicologia, que é a minha área,
que podem orientá-la nesse sentido, falando sobre suas ansiedades, de seus pensamentos negativos constantes, do estresse, do mau humor, entre outras coisas. Evite falar que ela é uma pessoa negativa e tóxica. Diga que ela precisa de ajuda, que ela precisa de socorro, que ela está no processo de autodestruição, e está. Só que você não vai ter que entrar nesse processo. Você precisa se ajudar. Verdade. Então, reconheça as relações de poder, gente. Coloque limites no que chamamos de relações de poder. Né? Já que ela sente a necessidade de estar por cima sempre, de se sentir superior, seja assertivo em relação à pessoa, evitando, por um lado, estimular o seu lado negativo e, por outro lado, não desrespeitá-lo. Então, se respeite, cuide de você, né? Pontue, não está dando certo, eu não estou feliz. Você não está sendo companheiro ou companheira como eu mereço ter. Olha a diferença, né, Joilza? Eu mereço ter. Eu mereço ter um companheiro, eu mereço ter uma companheira que seja parceiro, que seja parceira. Eu mereço ter uma relação harmônica. Eu mereço ter uma relação pontuada na afetividade. Eu mereço ter uma pessoa que venha agregar e não destruir a minha autoestima. Faz toda a diferença, né? Faz Toda a diferença. Você entender que a vida é sua, é passageira, ela é única. Isso também faz uma diferença. Quando você tem esse olhar. Eu aprendi isso muito na terapia. Se eu pudesse, todo mundo faz terapia, viu, professor? Porque eu acho a terapia formidável, porque você começa a enxergar você de fora. Você começa a ter esse olhar de você. É como se você saísse e começasse a enxergar. Então, a terapia, só, para mim, no meu caso, né, só fez o bem. E eu costumo dizer, façam terapia, porque através da terapia você consegue enxergar você, consegue se amar. E aí você consegue amar seu próximo. Você consegue ter um olhar mais humano. Você se abre porque você acredita que você é capaz de amar. Você se permite amar. Essa é a diferença. São comandos internos, conscientes e inconscientes. Você abre esse canal para que essa relação aconteça. Né? Na perspectiva junguiana, a gente vai falar que é uma sincronicidade. Quando eu me abro para o universo responde. Ou seja, se eu estou aberto para o amor, esse amor vai chegar porque eu permito que ele chegue. Mas chegue para agregar, chegue para me fazer feliz, e não o contrário. O contrário. Uma coisa que esse amor seja um amor salutar. E falando sobre terapia, hoje em dia nós temos a terapia presencial, mas também temos online, que é tão importante quanto. Então não tem mais desculpa, né, Joilson? De não ter para a terapia online. Eu, por exemplo, tanto atendo online como atendo presencial. Qualquer coisa a gente coloca aí nos créditos. Olha eu fazendo marketing. Mas é uma coisa... É tão bom. Não precisa ser comigo, não. Faça com alguém que você tem afinidade. Faça a terapia com alguém com uma corrente psicológica que você acredita. Existem vários colegas maravilhosos que fazem um trabalho aí. A sua corrente, professor, qual é? É a TCC, é a psicanálise? Eu sou humanista e hoje me entendo como psicólogo transpessoal, porque eu percebo ser na dimensão biopsicossocial e espiritual. Então, eu entendo que o ser é um ser integral. Então, eu observo todos os aspectos do ser humano. Né? Então, qualquer coisa eu estou por aí. Tanto no espaço físico, né? Como no atendimento no espaço virtual. Nós estamos por aí. Mas não Paulo, pode ser qualquer um, peça ajuda. O importante não é o Paulo, o importante é pedir ajuda ao profissional. Né? O importante é se abrir. Várias faculdades que oferecem gratuitamente, onde os estudantes de psicologia são acompanhados por supervisores e fazem um trabalho belíssimo. Eu conheço vários. E que o trabalho... Porque, assim, então não é só falta de dinheiro, não. A psicologia, ela é nossa saúde
mental. Ela vai trabalhar com a nossa saúde mental. Então, tem pessoas que ficam pensando em fazer academia, que é ótimo, bacana, legal. Fazer academia, cuidar da aparência, tudo isso é muito bacana. Mas se isso aqui não estiver bem, não tem academia, não tem nada que funcione. Então, o conselho que eu dou, cuide da Cuide da sua sua saúde mente, cuide mental. das suas emoções, cuide de você. Uma das questões sobre a questão de evitar uma relação tóxica é o autocuidado. É o Então, autocuidado. pode ser através de uma terapia, pode ser através de uma atividade física, pode ser através de uma meditação, pode ser através de uma, vamos falar aí nesse momento, de uma conexão com o nosso eu superior, uma conexão com a luz que habita em você. Todos nós temos. Então, em várias abordagens, eu posso falar várias linguagens de abordagem diferentes, que é a mesma coisa. Né? Então, nós precisamos reforçar o ego, nós precisamos entender quem é você, quem é a sua identidade, para que você crie uma autoimagem positiva. Isso que é importante, sabe, Joilda? Construir uma autoimagem positiva. Isso é muito importante em todos os processos. Com Né? certeza. Então, Isso só vai fazer o bem, né? Para si próprio, para nós mesmos. é o maior bem, né? Se cuidar. O autocuidado é o maior benefício que você pode fazer. Autocuidado com a alimentação, autocuidado com o corpo, Sim, autocuidado com a mente. Como é que você está cuidando do seu mental? Como é que você está cuidando das suas emoções? Tudo isso faz parte de um processo de saúde, saúde integral. com certeza. Obrigado, Lia. Obrigado, Lia. Obrigado, obrigado. Então, assim, Com isso, você vai melhorando a sua família. Quando você se melhora, você melhora a sua família. quando eu melhoro a minha família, quando eu melhoro a mim mesmo, as minhas relações interpessoais são impactadas. Eu passo a ser mais tolerante, eu posso mais ouvir o outro, eu entendo que a minha casa pode ser um lar que faz uma diferença enorme. O lar é onde as pessoas dialogam, o lar é onde as pessoas trocam. Não é só um lugar para dormir, não é só um lugar de passagem, não. É um lugar onde existe família. Por isso que eu falo tanto da importância da mesa, tanto da importância da relação pai-filho, da mãe-filho, da relação do casal, de se abrir o espaço do diálogo. E tudo isso é muito importante, Joilza, muito, muito importante. A família é muito importante. Eu costumo dizer que as famílias são as nossas raízes. E nenhuma árvore sobrevive sem as suas raízes. Né? Então, se eu tenho uma raiz forte, se eu tenho uma família forte, dificilmente eu vou sucumbir pelo primeiro vendaval. Eu vou resistir, porque eu tenho dentro de mim todas as crenças, todos os valores, eu me sinto amado, e isso me faz uma pessoa mais forte. Vocês entendem como isso é importante? E que isso vai passar de geração para geração? Isso é o verdadeiro legado que nós deixamos para os nossos descendentes? O amor, Verdade. a compreensão, a família, o sentido de família e o sentido de pertencimento. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu digo isso porque eu tenho memórias maravilhosas da minha família de origem, né? Tenho memórias, assim, que eu digo, tudo que eu sou na minha vida veio dessa família de origem, né? Do meu pai e da minha mãe. Então é muito importante isso. Muito. E Então, isso quando a gente fala eu tenho que levar para os meus filhos, né? isso, e essa compreensão de família, e essa amorosidade, e esse sentido de família, você vai com certeza passar para o seu filho. Ali já fala, família é a nossa primeira escola de vida. Certíssima. A família é que vai direcionar. Os pais, Lígia, são os primeiros programadores mentais dos filhos. Os segundos são os professores. Né? Nós, professores. Né? É Lembrando que eu, verdade. uma vez professor, sempre professor. Eu sou professor de Professor. psicologia, sou mentor em psicologia. Então, uma vez professor, né, Joísa, você que me viu em sala de aula, sempre professor. E um professor maravilhoso, viu, gente? Eu sou suspeita em falar, porque ele, professor Paulo, um amor de pessoa, maravilhoso mesmo, viu? Isso aí Gratidão.
Isso aí eu posso falar assim de carteirinha, porque conheci pessoalmente, conheci com ele. Obrigado pelas suas palavras, gente. Mas Gratidão. é verdade. Então, o poder de manipulação ou violência de uma pessoa assim pode ser desconhecida. Não há necessidade de manter sempre a defesa em alta ou argumentar constantemente. Apenas deixe mais evidentes seus limites. Né? O Adriano fala: o que adoece não é como o outro quer nos ver, e sim quando perdemos nossas identidades. Sim, 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 Adriano. Por que que eu permito que o outro faça isso de mim? Por que que eu me permito, né, Lia? Obrigado. Que o outro me manipule? Por que que eu permito que o outro me jogue no chão? Por que que eu não saio desse chão e me imponho? São questões que muitas vezes eu preciso entender o meu comportamento, que não, muitas vezes está lá no nível inconsciente e que eu não entendo, mas eu ajo, eu me boicoto, aí entra o processo de autossabotagem, onde muitas vezes eu me sinto vítima, e na maioria das vezes, Adriana, nós somos vítimas de nós mesmos. Então é tá. muito complexo. Né? Então, coloque limite. Na defensiva, a presa é reconhecida. Ao traçar limites, está estabelecendo regras, muito especificamente as pessoas tóxicas. É comum encontrar quem não sabe lidar com elas e, assim, pode ocorrer dois casos: ou fogem ou se sentem vulneráveis a elas. No entanto, segundo nós, a psicologia e estudos realizados, este comportamento de medo pode, em relação a essas pessoas, nos ensinar a conviver com certos tipos de violência e manipulação. E que é muito sério, Joilson, é você naturalizar a manipulação. Você naturalizar que tudo que o outro diz é verdade e que você não merece ser feliz, que você não deve sair desse lugar, porque esse é o seu lugar, o lugar do sofrimento. E isso não é verdade. Você não merece estar nesse lugar do adoecimento. Você merece, né, Noemi, ser feliz. Você merece viajar, passear de asa delta. Você merece tudo que você quer na vida. Porque você é merecedor, você é merecedor. Não permita que o outro trace a sua caminhada, estabeleça onde você deve ir. A sua caminhada, embora seja conjunta, ela é sua. Sua. Você é responsável pelas suas ações. Você é uma pessoa adulta. Você não é uma criança. Você não precisa ser orientada nem norteada. Você pode e deve seguir o seu nível de consciência. Então, saia desse lugar da subjugação. Saia desse lugar onde você está sendo humilhada, onde você está sendo cada vez mais imperceptível no mundo. Você perde o seu lugar no mundo. Saia deste lugar. Né? Então, uma das coisas que acontece muito nas relações tóxicas é o acúmulo de chateações, de brigas. Ao invés de conversar sobre algum incômodo na relação, as pessoas guardam as informações, deixando isso virar uma grande bola de neve. E optam por revelar esses incômodos em um momento oportuno, né? Quando outra discussão vem à tona, aí vem, explode e fala tudo para você. Se na hora que acontecer a situação desconfortável você não se sentir confortável para falar, deixa a poeira baixar e converse. Talvez o outro não esteja receptivo para ouvir. Ficar acumulando todos os sentimentos negativos e soltar de uma vez só não vai resolver nada. Então, estamos falando também do princípio da educação emocional. Então, essa crítica desmedida, no início do relacionamento, até você acha que encontrou a pessoa perfeita. Mas, na verdade, essa perfeição não existe. Nós não somos perfeitos. As críticas são naturais e acontecem, porém, quando são feitas de maneira desmedida e tornam a relação tóxica. Quando você. Uma coisa é uma crítica produtiva, outra coisa é uma crítica para te jogar para baixo. Já parou para refletir se as críticas que você recebe são para lhe diminuir, lhe subjugar, lhe maltratar, lhe humilhar? Se sim, não permita que isso aconteça.
essa energia negativa, ao estar com seu parceiro, com a sua parceira, você sente um certo desconforto. Há muitos relatos, eu, com essa experiência toda na clínica, no setting terapêutico, quantas vezes eu vi, Joilza, a minha paciente, principalmente, né? Aí vou ter que fazer o recorte no gênero feminino, dizer para mim: Paulo, o meu pior momento do dia é quando eu acabo meu trabalho e eu tenho que voltar para casa, porque lá é o lugar que eu não tenho liberdade. Lá eu me sinto como uma visita. Lá é o lugar onde eu não posso me colocar. Então isso é grave. Isso é sério. Tocar Então, no nosso lugar de paz. pois é, imagina você trabalhar o dia todo e não se sentir à vontade quando você volta para a sua casa. Imagina. Aliás, você nem se sente dona desta casa. Então, é um estado e essa energia negativa, né, leva a um estado de ansiedade e não consegue fazer nada direito. Você se sente emboltado, emboltada. Ou seja, está vivendo um relacionamento tóxico, você não está feliz. Você fica pisando em ovos, sabe? Quando estão juntos. Você tem cuidado, você vai falar para que isso não seja estopim, para que não gere briga, para que não gere confusão, atrito. Quando vocês passam muito tempo juntos, você começa a sentir-se ansiosa, querendo ir embora, porque pensa que em qualquer momento pode começar uma briga entre vocês. Você fica nessa situação delicada, fragilizada, porque ela não pode explodir de forma emocional a qualquer momento. Se o seu parceiro e a sua parceira deve ser alguém que gostamos de estar juntos, mesmo com momentos de estresse e divergências, não deve ser cercado pela angústia. Eu não entendo isso. Não é. Você não precisa estar angustiado. Você está convivendo com uma pessoa que supostamente você ama, que supostamente você escolheu para ser seu companheiro, ser sua companheira. É fundamental a confiança e o respeito, mesmo que vocês pensem diferentes. É preciso que haja confiança e respeito. Isso deve ser pontuado nas relações. Então, quando você não é você mesmo, então você passa a usar uma máscara, uma persona, para agradar o outro, para se sentir amado, para se sentir acolhido, pertencente, aceito. Gente, mudar faz parte do ser humano, sabe? E na maioria das vezes é muito positivo. Em um relacionamento não é diferente, não. Tá? Mudar para a mesma direção é ótimo. Porém, quando a mudança é para a direção que você não quer e que você não acaba, né, não se reconhecendo como pessoa, é um sinal de alerta. Você está cedendo algo que é importante para você, por causa do outro, e não por você. Faça assim uma análise. Se você se comporta diferente quando está com seus amigos e sem seu companheiro ou sem sua companheira, e eles percebem isso, é sinal de que a relação está intoxicada. Isso quer dizer que você não é espontânea com seu companheiro, com sua companheira. Isso já é um sinal de alerta, sabe, Joilson? Um sinal de alerta. Você perde a espontaneidade na relação. Sua relação traz à tona suas piores qualidades. Então, assim, você vive em estado de tensão. Olha só que loucura. A ponto de as pessoas não te reconhecerem mais. Inclusive se afastarem de você. Porque você acaba tão ensimesmada que as pessoas se afastam de você. Provavelmente seu companheiro ou companheira está eliciando em você suas piores qualidades. Aqueles que vocês mantinham guardados, raramente utilizavam. Você acaba perdendo a identidade de quem você é. Se seus amigos estão te relatando que você está diferente de forma negativa, fique atento. Observe o olhar do outro, que nos consegue ver muitas vezes nuances que nós não conseguimos enxergar. Há uma, constante luta pelo poder. É normal discutir uma relação, porém, quando essa discussão parece estar focada em quem vai ganhar a briga, ao invés de resolver o conflito, eu tenho razão, você não. Eu sei qual é o melhor para você. A sua opinião é nula, é inválida. E eu começo a desqualificar a fala do outro. Toma cuidado. Toma cuidado.
Se a preocupação de um dos dois é estar no controle mais do que resolver a situação, para que o caminho está se indo. Qual é o caminho que você está indo? Do desespero, do desamparo, de uma tristeza profunda, de uma depressão? Que caminho você está indo? Sabe? Esse relacionamento, como nós falamos anteriormente, é como uma gangorra. Tá? Para os dois se darem bem, é preciso que ela esteja equilibrada. E não assim. Eu preciso ter uma relação horizontalizada e não uma relação de cima para baixo. Uma outra questão, me interrompa, viu, Joísa, se você quiser. Não, pode falar. Se deixar a professora, já sabe como é. Vou falar. Não, mas eu tô... Então, deixa eu falar sozinho, não. Então, interrompa, complemente. Essa é a ideia da live. Mas é aquela coisa que o professor fala muito, né? Normalmente. Mas é porque você está falando e eu estou aqui, sabe, acompanhando o seu raciocínio e me enxergando muito na sua fala, sabe? E eu vejo. Não, mas isso é verdade. Suas postagens refletem muito o que eu penso. Então, tem essa sintonia. Essa sintonia, isso me mexe comigo. Aí eu fico aqui viajando. Mas continua. Então, nessas relações tóxicas e abusivas, frequentemente existem crises de ciúme. Para algumas pessoas, o ciúme é um sinal de proteção e amor. Olha só. Mas existem outras formas mais saudáveis de cuidar, proteger e amar, né, gente? O ciúme indicam faltas de... Os ciúmes, né, indicam faltas de confiança. É como manter uma relação saudável sem confiança? Essa é uma boa pergunta, né? E como manter essa relação saudável sem confiança? Como é isso? Como é que isso acontece? Em uma relação saudável, fale. Em uma relação saudável, você deve ter a liberdade de ser quem você é e confiar na pessoa. Né? Vale lembrar que o ciúme obsessivo é uma doença e há tratamento para isso. Então, a pessoa precisa ser cuidada, porque nós estamos já falando de um transtorno mental. Então, você acaba não enxergando o futuro da relação. Não tem como enxergar esse futuro. Não estou falando, gente, em ter um planejamento a dois até o final dos seus dias, porque nós não sabemos, temos que viver o aqui e agora. O nosso espaço de felicidade é o aqui e agora. Todos nós sabemos disso. Mas é natural em um relacionamento que haja planos para curto e médio prazo, como, por exemplo, a viagem das próximas férias. É tão estável a relação que você não pode planejar nada. Então, é uma das características dessa relação tóxica. Se você não consegue visualizar nada a dois, por que desperdiçar o seu tempo? Essa é uma pergunta chave. Isso. Verdade. Uma vez eu estava na clínica e a paciente disse, olha, o meu atual companheiro, ele trocou o carro que nós tínhamos de família por uma moto. Aí eu disse assim, você já viu o simbolismo disso? Ela disse, não, Paulo, o que é isso? Lembre, o carro é a família. A moto é a individualidade dele. Vocês todos vão poder andar na moto com ele? O que ele está lhe dizendo com isso? Na escolha de uma moto e de um carro para quem tem uma família. Não estou falando de questões econômicas, não estou falando de questão de escolha. Ainda mais que é uma questão que ele nem consultou para ela, né? Não, então o carro contempla a família. A moto vai contemplar as necessidades dele. Então, o que está por detrás dessa fala? Você está escutando o que está acontecendo? Né? Logo depois ela se separou. Porque já estava dando indícios, sinais, né? De que aquela relação não era mais uma relação de família. E o simbolismo daquele momento foi a moto. Né? Então, olha só, será que você está despertando seu tempo? Você simplesmente não está feliz. E se o seu relacionamento está tão pesado quanto aquele projeto difícil, ou aquela matéria que você precisa passar na faculdade, lembra, Joísa? Então,
talvez seja a hora de deixá-lo de lado. Muitas vezes as coisas que planejamos já saíram conforme pensado. Ou seja, deixa aí quando a pessoa não está feliz. Porém, para estarmos em um relacionamento, é preciso, gente, que tenhamos mais momentos de felicidade do que de ansiedade, preocupação e outras questões. Se você doa tudo de si e não recebe nada em troca, qual o sentido de ter alguém ao seu lado? Essa é a pergunta também. Qual o sentido de você ter alguém ao lado? Né? Se não há uma relação de troca dentro da psicologia organizacional, e fala, qual é o custo-benefício? O que é que eu ganho estando ao seu lado? A troca, né? Então não há apoio nas suas escolhas de vida se não há apoio nas suas escolhas de vida, ou mesmo metas. Se você já ouviu comentários que seus sonhos e metas são estúpidos, isso é muito comum, né? Esses relatos, ou que você nunca vai alcançar seus objetivos, também é muito comum. Muito comum. Talvez tenha que rever sua relação. Há um relato no livro de Dada, no livro de Você é do tamanho dos seus sonhos. Eu agora esqueci o nome do autor. Ele é bastante conhecido, é um best-seller. E ele fala a história de Dada, da nossa querida, daqui da Bahia, de Salvador, da gastronomia, né? E ela disse que no primeiro casamento ele quis boicotar a vida dela. Ela morava aqui no centro da cidade, no Alto das Pombas, uma casa muito simples, e ela pegou a salinha, tirou os móveis da salinha e colocou algumas mesas para servir. E ele disse, você nunca vai a lugar nenhum. E aconteceu, ela achou que a casa era muito pequena e ele foi embora da casinha dela e hoje ela é uma grande referência como empreendedora. Estamos falando de Dada, que é uma referência em gastronomia. Então, baiana e internacional. Então, imagine se você não se deixar ser moldado pelo outro. Isso é um exemplo prático, né, gente? Então, se a gente para pensar sobre isso, a Mel vai falar alguma coisa. Eu estava precisando escutar suas explicações. Ô, Mel, que coisa boa. Que boa, coisa boa. Que bom, fico feliz. Que você possa aproveitar ao máximo e que você possa refletir sobre sua vida. Te desejo muita felicidade, tá? Muita luz para você. Então, muitas vezes as coisas... Tem muitas mulheres que se deixam... Tem muitas mulheres, né, professor, que se deixam calar, que se permite a não prosperar, justamente por causa do parceiro, do marido, sei lá. Muitas mulheres vivem no anonimato por causa disso mesmo, por não acreditar no seu potencial, que tem, muitas têm, e é ofuscado por esses manipuladores. Entrou aqui agora na live uma professora, Mona, uma catedrática, uma advogada, alguém que levanta essa bandeira da mulher negra, levanta a bandeira do lugar da mulher na sociedade. Ela é uma doutora na área. Então, assim, imagine como, não é, Mona, a importância de desconstruir essa autoimagem para uma imagem muito mais positiva para si. Uma imagem capaz de quebrar paradigmas, uma imagem de destruir os muros para construir pontes. Eu adoro essa frase. E porque essas pontes precisam ser feitas, né? Quando eu não sei quem eu sou, eu também não sei para onde eu vou. Para onde eu vou? Então, todo o processo, Joilza, é de autoconhecimento. A Mel fala, eu acredito que sejam as nossas carências, exatamente. É importante você trabalhar as suas carências e mergulhar, né, em você mesmo. Boa noite, querida Noemi, minha querida exemplo de mulher forte. Porém, para estarmos em um relacionamento é preciso que tenhamos mais momentos de felicidade, sabe? Sem tanta amargura, sem tanta tristeza, sem tanto temor. Vamos trazer leveza para a vida da gente. Sim. Se você doa tudo de si e não percebe nada em troca, qual é o sentido de ter alguém ao teu lado? Não está tendo troca, como eu falei anteriormente. Então,
Você está cuidando de você mesmo? Você se ama? Como é que tá a tua vida nesse momento? Essa é a pergunta. Essa, Se não há apoio nas suas escolhas de vida, nem de metas, de nada, é preciso sair desse lugar, sabe? Há uma questão também, sabe, a nossa querida Melry aí, sobre a questão da culpa, né? Que é muito forte na questão das mulheres. Então, você é a raiz de todo mal, sabe aquela questão da culpa que é colocada para a mulher? Qualquer coisa que tiver errado, culpa é sua, né? E, então, ela é culpada por você ter todas as suas, você é culpado por ter todas as suas inseguranças e é incapaz de pedir desculpas caso perceba que o seu comportamento está errado. Isso é um grande sinal de alerta para um relacionamento tóxico. Olha as crenças limitantes que você está assimilando e recebendo e acreditando como verdade. Né? Então, se você não mudar, eu vou terminar o relacionamento. Ai, 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 o seu Deus vai embora. E aí? E agora? O que acontece na sua vida? O seu mundo acabou. Se eu sou o Sol e você vive na minha órbita, quando eu vou embora, o que vai acontecer com você? Sua vida vai acabar. se você não tiver Isso é verdade, Joilda? não, Não. não, Não. não. Mas você muitas vezes acredita nessas crenças. Então eu preciso rever essas crenças. Né? Precisa Trabalhar. Então, urgentemente. isso é um clássico. Esse clássico aqui é bem forte. Olha, se você não mudar, eu termino o relacionamento. Esse jogo é Aí, se eu cruel. estou no lugar dessa mulher, eu digo, se sinta à vontade, querido. A porta da rua serventia da casa. Pode ir, tchau. Nem toda mulher é uma advogada empoderada como Joilda. Muitas vezes essa mulher não sabe nem o lugar dela no mundo. Muitas vezes Verdade. ela tem crenças tão limitantes sobre si mesma, ela não acredita quem ela é. Então ela se sente, inclusive ela acha que é um favor estar ao lado dela, muitas vezes. Muitas Uma vezes. concessão estar ao lado. Infelizmente, né? Infelizmente, né, professor? Infelizmente. Por isso que é bom a gente conversar, é bom a gente trazer esse tema para abrir os olhos, né, de quem está muitas vezes vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, né? Sim. Então, como eu falei anteriormente, isso é um jogo cruel que é feito, né? Muito cruel. Sempre que o outro está insatisfeito, ameaça romper o relacionamento. Isso pode acontecer principalmente se ele sabe que você vai implorar para que ele não vá embora. Pessoas assim se alimentam da carência, como disse a nossa querida Melly, e inconscientemente procuram parceiros que possam controlar. Ou seja, você já tinha um perfil para que ele chegasse próximo, porque ele entendeu que você iria ceder todas as manipulações que ele iria realizar. Então, suspeitas acontecem o tempo todo. É outra questão bem clássica. Todo relacionamento precisa de um nível de privacidade. E para isso é fundamental confiar um no outro. Se ele ou ela quer saber constantemente o que está rolando no seu espaço de privacidade, ficar o tempo todo monitorando você, com quem você está conversando, isto mostra, gente, o nível tóxico de controle. E isso já é também um sinal de alerta. É humilhante o relacionamento e é entre esses adultos. E não é necessária a supervisão constante. Quem disse isso, pelo amor de Deus? Pelo amor É o de Deus. que, e caso venha o sentimento de culpa, depois que você disse a ele ou a ela que não o deixaria acessar suas coisas. Este é um ponto crucial para que busque ajuda para sair dessa relação. Porque o outro não tem que investigar o meu celular, o outro não tem que investigar o que está escrito no meu notebook. O outro não precisa investigar, é só perguntar e você responde. Caso seja importante para ele ou para ela, não é? Olha, essa questão que o senhor trouxe aí, eu pego um pouco no meu gancho na minha profissão, né, que eu sou advogada de família, e vejo muitos casamentos, até já fiz divórcios por questões disso, de privacidade, de incrível, mas de celular, de notebook, de invasão em rede social.
E já vi casamentos começar. Ali foi a ponta do nicho, do que começou, que despertou, e ambos chegou a consenso de não viver mais. Mas começou exatamente com essa invasão de privacidade. Exatamente. Isso é o começo, né? Em um relacionamento tóxico, Joilson, há dependência do outro, tanto financeira, tanto como emocional ou física. Quando você dá sinais de que vai cuidar de si, o outro te detesta e tenta manter você sob controle. E por vezes, o outro faz você acreditar que não tem capacidade para realizar seus planos, sabe? Além de não dar atenção para seus sentimentos que não tenham relação com ele. Então, o outro é o foco da sua vida. Você não é importante. Você vive em função do outro. E como diz o bom baianês, opa aí, ó. Não vá nessa, não entre nessa. Não entre nessa. Se você identificou alguns dos sinais que aqui foram ditas, assim, que vocês estão ouvindo até agora na live, talvez gente, seja o momento da hora de deixar ir e seguir o seu caminho sem esta pessoa. Mas como se curar de um relacionamento tóxico, né? Como é que eu curo a mim mesmo depois de passar por uma relação tóxica? Eu fico cheio de feridas, a pessoa fica cheia de feridas emocionais. Claro, a terapia é um dos caminhos, mas vamos refletir sobre isso. Não é uma tarefa fácil se curar dessas feridas emocionais por causa de um relacionamento tóxico. Não é fácil. Não é Na maioria das vezes, as pessoas negam a situação e não enxergam o quão doentio é insistir em algo que prejudica tanto a saúde emocional, mental e física. A pessoa não tem a percepção do quanto está adoecido, do quanto está sofrendo. Não tem. O primeiro passo para sair do relacionamento tóxico é aceitar que está dentro de um. Aceitar, eu estou em um relacionamento tóxico. O segundo passo é construir um sistema de apoio, deixando as pessoas se aproximarem e ajudarem, o que nós vamos chamar de rede de apoio. Né? A Lídia fala, eu completo, sai fora. É isso mesmo, Lídia, sai fora. Mas às vezes não é tão fácil sair fora. Às vezes tem que ter todo um processo para sair fora. Então, a primeira ideia é entender que você Principalmente as está no mulheres relacionamento tóxico e a segunda é acionar a sua rede de apoio. Fale, Joilson. principalmente as mulheres que são dependentes financeiramente, é mais complicado. Não, nem sempre. Eu atendi várias mulheres com dependências emocionais e psicológicas que ganhavam mais do que seus maridos. Então, a dependência material, financeira, também colabora, mas não é o principal fator. Porque mesmo que você não tenha profissão, mesmo que você não tenha aprendido a ser empreendedora de si mesma, você pode investir numa profissão, você pode cuidar de uma casa, fazer uma faxina, aprender uma profissão e sair dessa relação, quando você não está adoecida, entendeu, Joilson? Então não é só a dependência financeira, é muito mais a psicológica e emocional. O Adriano fala, essa narrativa de fato de estar em um relacionamento, ainda devemos preservar nossa individualidade em alguns aspectos, em todos os aspectos, eu poderia dizer, Adriano. Precisamos nos respeitar. E é esse processo aqui que eu e Joísa estamos chamando a atenção, o autorrespeito. Essa é a nossa principal bandeira. Né? Então, quando a gente fala que primeiro é se enxergar no relacionamento tóxico, o segundo é acionar a rede de apoio, as pessoas que podem te ajudar, é fundamental também o investimento no autoconhecimento, sabe? Para conseguir enxergar o que te fez escolher se manter em um relacionamento assim. Por que eu passei tanto tempo nesse relacionamento? Por que eu estava assim? Por que eu me subjuguei tanto? Por que eu não enxergava? Por que eu não via que eu estava sofrendo, que eu estava numa relação tóxica? Por que eu permiti ir tão adiante essa relação? Por que eu não disse não no primeiro momento? Por que eu permiti que essa relação continuasse? São perguntas para serem feitas até mesmo no setting terapêutico. Alguns exercícios que ajudam é desabafar, por exemplo. É um recurso muito usado, escrevendo, ler livros,
que focam a questão do empoderamento, da consciência feminina, do resgate do feminino. E o principal, procurar, muitas vezes, alguém que possa te ajudar. E nós temos apoio psicológico, inclusive gratuito aí. Existem grupos de mulheres que estão dando suporte a essas mulheres. Então, é só procurar saber que grupos são esses, quais são os serviços em psicologia que estão, se você não tem condições financeiras, que podem ter atendimento gratuito. Muitas faculdades oferecem esses atendimentos gratuitos em Salvador, por exemplo. Então, para que você possa se desintoxicar e buscar a sua saúde. Professor, outro sintoma que eu gostaria de tocar aqui, que o senhor falou, e eu me esqueci também de abordar, é a violência patrimonial, que eu já peguei clientes que sofreram violência patrimonial, aonde não só dele querer danificar, não está nesse campo de querer danificar o objeto de trabalho dela, não. A violência mesmo de ele conduzir a renda familiar e ocultar dessa mulher, entendeu? Ela não sabia quanto tinha em conta, quanto entrava no mês, que ela era totalmente dependente dele, e isso é bom deixar claro que é uma violência patrimonial, aonde o cara predomina, né, com esse tipo de que é o provedor, de que é o varão, e negligencia a parte da mulher, onde a mulher não tem acesso. Quer dizer, ela não sabia de previdência privada, de nada dele. Entende? Isso é uma violência patrimonial também, e que a pessoa tem que ficar atenta a isso. Quando se existe uma violência patrimonial, a emocional e psicológica já está instalada. Porque se você não se pertence, nada que é seu, é meu. Se a relação é objetal, se você passa a ser um objeto para o outro, todas as questões materiais suas não são suas, são minhas. Você também é um objeto. Você entende? E se eu sou um objeto, como é que eu vou questionar algo se eu também faço parte do patrimônio? Se eu sou um objeto nessa relação, eu pertenço a ele como a minha casa que eu herdei, como a fazenda que eu herdei, o carro que eu herdei, tudo pertence a ele. Porque ele é o dono da minha vida e de tudo que eu tenho. É essa a compreensão que essa comunidade possui. Isso sim é uma violência patrimonial. Muitas vezes eles vendem os imóveis sem nem perguntar para a mulher se elas querem vender. E esses imóveis pertencem a elas. Porque muitas vezes ele possui uma procuração geral, né? Você que é advogado, né? Exato, não. Simplesmente de forma legal, inclusive. Se ela assinou. Mas não falou, e ela assinou muitas vezes confiando, sem saber até o que estava assinando. Acontece. E muitas vezes sabe o que está assinando. Só que ele é que toma as decisões e não há questionamento. Não há questionamento. Exato. Decidiu e acabou. Não, tipo de violência patrimonial. Para que a gente possa, o pessoal começou a entrar agora, só para a gente relembrar algumas coisas que nós já falamos. É só para enfatizar, na verdade. Vamos ficar alerta com algumas questões. Se o seu parceiro, a sua parceira, faz pouco caso de suas conquistas, cuidado. Ridiculariza suas opiniões e gostos, cuidado. Afirma que apenas ele ou ela pode lhe amar e aceitar do jeito que você é, porque você não tem nenhuma valia. Para pensar. Pede que você se afaste de amigos ou familiares. Faz você se sentir culpada pelas reações agressivas dele, que você não traça lá, porque você não faz do jeito que é, porque você não veste como deveria vestir, porque você não é a boa dona de casa que você deveria ser. Sim. Porque você uma vez uma paciente, ele se irritou porque eu estava rindo, ele falou, ia mais baixo, uma mulher digna não gargalha. Imagina o nível de violência. Imagina, coitado, viu? Então ela era proibida até mesmo gargalhar, porque isso não era uma postura de uma mulher digna. Grita ou desconta a raiva em objetos,
né? Cuidado, gente. Alega que teve uma atitude desequilibrada porque estava estressado ou bêbado. Não justifica. Nenhum tipo de violência justifica por causa da bebida. Manifesta sempre ciúmes com muita frequência e por bobagens. Ó, sinal de alerta. Por aí. Vigia seus hábitos, conversas em redes sociais, controla sua vida financeira, como a Joilza acabou de falar na questão da violência patrimonial. Observe, você não está sendo você mesma nessa relação. Proíbe que use alguma roupa ou ande com determinada companhia, é outro sinal de alerta. Vive pedindo, acontece muito, é muito comum, Joilza. Vive pedindo desculpas, dizendo que vai mudar. Sabe, aquele tapa, aquele empurrão, aquela fala, aquele grito, aquele cala a boca, você é imbecil, você é uma idiota, você não sabe falar, você é uma pessoa ignorante. Mas não altera esse padrão de comportamento depois, é bem característico. Faz você acreditar que é responsável porque você não sai desse lugar, que você deveria ouvi-lo para ser uma pessoa melhor. Toma muito cuidado, sabe, com isso. Diz que, outra coisa também que é muito comum, eu ouço demais no setting terapêutico, diz que você está louca. Isso acontece demais, sabe? É verdade. Quando coloca em xeque ou o contraria, né? Fazendo com que você questione a própria sanidade e a capacidade de analisar essas situações. Obrigado, Aninha. Uma grande terapeuta, uma grande amiga. Saudades, Aninha. Ana é uma pessoa maravilhosa. Então, assim, quanta saudade eu tenho dessa grande luz que passa na minha vida, uma grande amiga. Muito bom ouvir. Então, assim, essa capacidade de analisar essas situações consegue impor suas vantagens, inclusive em função do sexo. Então, não é porque você é casada que você tem que fazer sexo quando ele quer. E se você falar, inclusive, isso é agressão. Isso é estupro, não é você que é advogado? Então, se isso lhe deixa insegura, com medo constante, infeliz e com autoestima ferida, tudo isso faz parte de um nível de violência muito grande. Eu só fiz um resuminho, porque nós já estamos aqui mais do que no meio, e muita gente entrou depois. E é interessante fazer um resumo para que as pessoas entendam o que nós estamos falando. E talvez se identifiquem com essas características. Né? Verdade. Então você precisa sair desse lugar e entender que a vida existe para além desse relacionamento. Com certeza. Eu digo sim. A vida pós-casamento, eu digo sempre nos clientes, né? Principalmente os que chegam a se separar. Eu digo sempre, existe vida pós-casamento, viu, gente? Existe vida. E tem uma frase que é terrível, Joilson. Melhor com ele, pior sem ele. Eu digo, é melhor sem ele porque você é feliz. Você não precisa fazer o pacto da infelicidade. Você merece ser feliz. Você merece ter uma vida plena. Se liberte. Nós viemos aqui para evoluir e ser feliz. Exatamente. A gente não veio aqui para ser infeliz e nem para tornar o outro infeliz. A gente veio aqui para aprendizado. Eu penso assim, entendeu? Mas essa é a vida, né? Ali já fala, a vida é bela e estamos aqui para ser felizes, com certeza. Vamos buscar a felicidade, Lígia. Então, assim, o mito do amor romântico, aquele apego, aquele cuidado, sexo, a relação de controle presente, conquistar essa pessoa, é comum essa pessoa abusada, esse sentimento de culpa. Ele faz tanta coisa por mim e eu não reconheço, né? Ele é tão bom, entre aspas. Ele faz tantas coisas, mas ao mesmo tempo ele tem um lado sombrio que destrói sua vida. As pessoas que estão com muito medo de ficarem sozinhas, aí pagam um preço caro de viver uma relação abusiva. Porque vai acreditar naquela história, melhor com ele, pior sem ele. Porque não se acredita. Porque muitas vezes acha que você... Muitas vezes acha que você, a pessoa que está nesse relacionamento,
se acha impotente, acha que não vai encontrar outra pessoa. Então, às vezes não precisa você encontrar outra pessoa, você precisa se encontrar. Você se E é encontrar, preciso, antes de você amar o outro, você se amar. Eu não você posso se estar com o outro, encontra. eu não estou comigo. Como você falou anteriormente, eu só posso dar o que eu tenho. Eu aprendi tanto isso que eu trago para minha vida, que eu aprendi a me amar tanto, que é difícil. É difícil eu me deixar ser menosprezada, sabe? Porque eu me amo, eu me encontrei. E isso é mentira, é só Deus. Aí, Joísa, que bom que você traz esse exemplo positivo. E muitas outras mulheres já não estão nesse seu nível de consciência. Elas estão aprendendo a se libertarem. Elas estão aprendendo a se conhecerem. Elas estão aprendendo a se amarem. Então, eu acho ótimo o seu depoimento, como uma mulher empoderada, como uma advogada, como alguém que se ama. Mas muitas mulheres não estão compreendendo isso. Não, ainda se enxergam muito pequeninas, ainda se enxergam muito insignificantes, porque não entendem qual é o seu lugar no mundo. O lugar no mundo é ser companheira de fulano de tal. Então, o importante é o outro, e não ela mesma. Você entendeu? Isso é muito sério. É, Então, só para te refletir, posse não é amor. com O outro certeza. é o objeto, preferencialmente invejado. Então, a gente vai sair disso. Vamos sair dessa relação tóxica? Vamos. O sofrimento tem que ficar insuportável para você tomar coragem de se separar? Não. Não precisa chegar ao extremo. Não Com precisa que certeza. a sua sanidade física, ou a sua sanidade mental, a sua integridade física possa ser comprometida. Não precisa. O desrespeito machuca muito, mas entre tapas e beijos as pessoas vão levando uma vida vazia de sentido, sabe? Quando o sofrimento é intenso, se cria uma blindagem de sensibilidade. É decorrente de um abuso contínuo. A pessoa não existe mais. A pessoa esquece de quem é. Né? Insistindo nos relacionamentos ruins, porque estamos no conto de fadas muitas vezes. E não queremos passar para o outro lado que não temos a família perfeita. E que o príncipe ou a princesa nunca deixaram de ser sapos. Então é Até porque preciso estou esquecer a entendendo culpa. isso, né? Vamos batizar isso. Vamos esquecer a culpa. Eu digo Você muito não é que um pai, eu tenho não dito é a isso mãe, para ti. nem conselheiro e nem psicólogo do seu companheiro, da sua companheira. Você é marido, você é esposa, namorado, namorada. Qual é o papel que você exerce para o outro? É uma outra questão. E aí, para te fechar, né, que nós tivemos uma live maravilhosa, que bom estar aqui. O outro sempre desconfia de você, vive vigiando você, porque na verdade ele não quer que você perceba quanto você é grandioso, quanto você é grandiosa, quanto é você capaz de ser feliz sem ele, sem ela. Exatamente. Heloísa, gratidão, querida, pelo convite. Eu tenho que Gratidão às pessoas agradecer. que estão na live. Que bom que podemos falar sobre um tema tão delicado, tão sensível. Fico muito feliz por esse convite. Que Eu, possamos refletir eu que sobre essa questão. quero agradecer. O senhor só enriqueceu aqui a live, certo? Muito obrigado, gratidão eterna. Né? Você sabe que eu sou um querido. E continuo te acompanhando aí na rede social, porque como eu já falei, e vou ratificar aqui, suas postagens assim, me remete muito a mim. Eu gosto muito e é uma coisa, uma sintonia. Então, só gratidão. Muito Já que obrigada. quem quer entrar em contato comigo, é só acessar as minhas redes sociais também, né? O Instagram, @paulohenriquegoes.souza. Aí entra em contato comigo. Obrigado, Silvia, querida. Muito obrigado. Obrigado a todos, a Lígia, a Melda, a todos que estão aqui falando. Obrigada a todos que entraram na live. Eu sei que a live às vezes entra, às vezes sai, volta de novo e tal. Mas tá tudo ó, tudo beleza, tudo bacana. Foi ótimo, amei.
Muito obrigada, professor, e muito obrigada a todos. Também te amo. Um beijo. Ficam com Deus. Amor de aluno, não posso deixar de não falar. Também te amo, Adriano. Eu chamava ele de filho e ele de pai. E me chamava de pai na época, era professor dele. Então, gente, muito Ei, obrigada. Bom resto de feriado. Tudo de bom. De professor, qualquer coisa, querendo falar comigo, estou aqui à sua disposição. beijo, gente. Beijo no coração. Tchau, tchau. Beijo.